A porta se fechou com um estrondo atrás do Dr. Fernando Campos, enquanto ele saía apressadamente do salão do júri. Helena Brandão permaneceu imóvel na mesa da defesa, as mãos espalmadas sobre a madeira escura e polida. O promotor se recostou na cadeira, braços cruzados, encarando-a como se a condenação já estivesse definida. Senhora Brandão, a voz imponente do juiz Monteiro cortou os murmúrios crescentes na sala. Onde está, de fato, a sua representação legal neste momento? Ela abriu a boca para falar, mas as palavras simplesmente não vieram. A plateia atrás dela fervilhava em sussurros e especulações. Repórteres nas últimas fileiras se inclinavam, com as lentes das câmeras prontas para capturar a cena. Eduardo estava sentado 3 fileiras atrás da promotoria, com seu terno de corte impecável refletindo a iluminação ambiente. Ele nem se dava ao trabalho de disfarçar o sorriso de satisfação. A garganta de Helena ficou completamente apertada. Ela havia edificado uma companhia de 20 para mais de 2.000 funcionários. Havia fechado contratos multimilionários em 3 diferentes línguas. No entanto, ali, abandonada, acusada de um desvio de fundos que jamais havia cometido, sentia-se insignificante. Meritíssimo, este tribunal não pode avançar sem a representação jurídica adequada. O martelo do juiz ficou suspenso no ar. Uma cadeira foi arrastada no fundo da sala. Helena não se virou. Manteve os olhos fixos na mesa, nos dedos levemente trêmulos, na pilha de documentos cujo conteúdo não sabia exatamente como utilizar. Passos firmes e lentos se aproximavam pelo corredor central. Meritíssimo, uma voz masculina se manifestou. Gostaria de oferecer assistência à senhora Brandão, se ela assim o permitir. Helena girou a cabeça. Um homem estava parado ao lado da mesa de defesa. Vestia um uniforme azul marinho de zelador e um crachá pendia do seu bolso. Tinha cabelos grisalhos nas têmporas e mãos limpas, segurando uma pasta marrom bastante gasta. O juiz Monteiro ergueu a sobrancelha. O senhor é um advogado inscrito na ordem? Não, meritíssimo, mas posso atuar como assistente leigo se a senhora Brandão concordar com essa forma de auxílio. Helena o encarou como se estivesse vendo uma assombração. Quem é o senhor? Lucas Ferreira. Trabalho aqui no fórum. Conheço todo o seu caso. O senhor é o faxineiro. A voz dela saiu mais potente do que pretendia. Risadas contidas ecoaram na área do público. Eduardo se inclinou para cochichar algo no ouvido do advogado ao seu lado. Lucas não desviou o olhar. Sim, senhora Brandão. O juiz interveio. A senhora está ciente de que tem o direito de solicitar um adiamento para que possa contratar uma nova representação legal? Helena observou a pilha de papéis. Olhou para o promotor, que já estava organizando suas refutações. E para Eduardo, que ansiava por vê-la arruinada. De quanto tempo disponho? 24 horas, no máximo do prazo legal. Ela inalou profundamente. 24 horas para achar alguém disposto a pegar um caso que todos já consideravam perdido. 24 horas enquanto sua reputação era feita em pedaços em todos os portais de notícias. Concedo um recesso de 15 minutos. O juiz bateu o martelo. Use-os com sabedoria, senhora Brandão. Lucas esperou pacientemente. Helena se levantou vagarosamente, pegou sua bolsa e passou por ele sem trocar uma palavra. Mas ele a seguiu até o corredor adjacente. Não preciso da sua pena e compaixão. Ela parou diante da janela, de costas para ele. Não estou oferecendo piedade. Então, o quê? Diversão? Vai voltar para a sala de descanso e contar aos seus colegas que viu a empresária cair em desgraça? Lucas depositou a pasta sobre o parapeito da janela. Sala 4B, corredor leste. Tem água e total privacidade. Apenas 5 minutos. Só me escute com atenção. Helena se virou para ele. Por quê? Porque o senhor quer me ajudar. Porque eu sei o que significa ser arruinado por tentar fazer o que é correto. Ele não piscou. E porque o seu ex-marido,
Usou a cláusula 7.3 do contrato social para transferir ativos 3 dias antes da auditoria da Receita Federal. Ninguém está prestando atenção nesse detalhe. O ar fugiu dos pulmões dela. Como o senhor sabe da cláusula 7.3? Sala 4B. 4 minutos a partir de agora. Ela o seguiu em silêncio. O cômodo era pequeno e discreto. 2 poltronas, uma pequena mesa, uma janela com vista para o estacionamento. Lucas puxou uma cadeira para ela, saiu e retornou rapidamente com 2 copos de água. Ele colocou um na frente de Helena e se sentou do lado oposto. "O senhor leu o processo inteiro?" Ela perguntou, incrédula. "Li tudo." "Por que fez isso?" "Porque todos os dias eu limpo essas salas. Escuto advogados ensaiando alegações. Reviso documentos esquecidos nas mesas." Lucas abriu a pasta. Dentro havia cópias de várias sessões do processo, anotações feitas à mão nas margens. O seu defensor jamais iria defendê-la de verdade. "O Dr. Campos me garantiu que iria..." O Dr. Campos recebeu R$400.000 em uma conta nas Ilhas Cayman há 2 dias, uma transferência rastreada até uma subsidiária do seu ex-marido. Helena ficou sem ar. "Como o senhor, tenho alguns amigos e contatos, pessoas que ainda confiam no meu trabalho. O senhor é zelador. Agora eu sou." Ela observou as anotações. Caligrafia firme, citações jurídicas, referências cruzadas. "O senhor era advogado." Lucas meneou a cabeça em afirmação. "O que aconteceu com o senhor?" "Defendi 17 famílias contra uma construtora que estava utilizando material de baixíssima qualidade. Eu venci o caso. A construtora tinha conexões políticas poderosas. Fui acusado de falsificar provas. Perdi a minha licença da ordem." Ele passou a mão pelo rosto, cansado. "Faz 3 anos que isso aconteceu. E o senhor ainda analisa processos." "Nunca parei de fazer isso." Helena pegou uma das folhas da pasta. Ele havia marcado datas, cifras e nomes em círculos. Tudo interligado. "Isso aqui, o senhor montou a linha do tempo exata da fraude. Seu ex transferiu 12 milhões em ativos fictícios, utilizando 5 empresas de fachada, todas registradas no mesmo endereço de escritório, todas com o mesmo contador. Tudo isso poucas semanas antes de a Receita Federal abrir a investigação. Como a Receita não percebeu isso? Porque alguém orientou exatamente para onde não deveriam olhar." Helena sentiu um nó no estômago. "O Dr. Campos me acompanhava desde o princípio. Ele tinha acesso a todos os dados. E repassou tudo para o seu ex-marido." Um silêncio pesado se instalou entre eles. "Eu tenho cópias de tudo." Lucas continuou. "Documentos que comprovam as transações. Pessoas que estão dispostas a prestar depoimento. Mas necessito de tempo para organizar uma defesa forte. O juiz me deu apenas 24 horas. Se você solicitar um adiamento, vão interpretar isso como desespero total. A mídia vai te massacrar. Seu ex-marido vai utilizar isso para te pressionar a aceitar um acordo prejudicial." Helena fechou os olhos. "Então, o que devo fazer?" "Deixe-me sentar ao seu lado hoje, apenas como observador silencioso. Eu te guio sobre o que responder, quando deve objetar. Você faz a apresentação, eu te dou as dicas em voz baixa." Ele se inclinou na direção dela. "Amanhã nos dedicamos às provas concretas e ao desfecho. Mas hoje nós aguentamos o tranco e a pressão. O senhor não pode advogar legalmente." "Não irei. Você o fará. Eu apenas serei o seu mentor durante a sessão." Ela o olhou com atenção, de verdade. Rugas finas ao redor dos olhos. Mãos de quem carrega peso e lida com esforço físico. Um homem que limpava banheiros e corredores, mas que ainda estudava o Código Civil nas madrugadas. Por que se arriscar tanto? Se descobrirem que está me ajudando, eu já perdi absolutamente tudo uma vez. Eu sobrevivi àquilo. Lucas reuniu os papéis com decisão. "Você não merece perder por um crime que outro cometeu. Eu sei exatamente como é essa sensação." Helena pegou o copo de água.
Bebeu o conteúdo vagarosamente. Nem sei seu nome completo. Lucas Ferreira da Silva, 47 anos. Ex-advogado criminalista, zelador atual do Tribunal de Justiça e a pessoa que vai te ajudar a provar sua inocência. Ela pousou o copo na mesa. Estendeu a mão para ele. Helena Brandão, 38 anos, CEO acusada de fraude. E aparentemente sua nova aluna dedicada. Ele apertou a mão dela. O aperto foi firme e breve. Vamos voltar, Lucas disse com um tom de urgência. Ainda temos 9 minutos. Vou te ensinar a responder as 3 primeiras perguntas do promotor. Helena entrou na sala de audiências junto com Lucas. Os flashes dispararam incessantemente. Repórteres gritavam perguntas ao mesmo tempo. Ela manteve o queixo erguido, embora sentisse as mãos tremendo incontrolavelmente. 6 meses antes, ela entrava naqueles mesmos corredores como testemunha influente em um processo corporativo de vulto. Eduardo estava ao seu lado, seus dedos entrelaçados aos dela, sorrindo para as lentes. Somos imbatíveis juntos. Ele tinha sussurrado com convicção. Ela tinha acreditado plenamente. Lucas segurou a porta da sala de audiências. Helena passou por ela e se sentou na mesma cadeira onde esteve solitária minutos antes. Agora ele estava ao seu lado, organizando os documentos em um silêncio que lhe era reconfortante. Obrigada, ela murmurou em voz muito baixa. Ele apenas fez um leve aceno com a cabeça. O juiz bateu o martelo. A sessão recomeçou de imediato. Helena olhou para Eduardo. Ele ajeitou a gravata, ostentando confiança total. Ela recordou do dia em que ele chegou à mansão com os papéis do divórcio e um pendrive na mão. Você assina isso agora ou eu entrego o que tem aqui para a Receita Federal? Ela tinha rido em alto e bom som. Eduardo, eu não cometi nada ilegal. Eu sei que não, mas eles vão se convencer que sim, e isso é o que importa. 2 semanas depois, a investigação oficial foi aberta. 1 mês mais tarde, ele já estava vivendo com outra mulher. 2 meses depois, ela foi formalmente indiciada. Todos os seus amigos evaporaram. Seus números de telefone bloqueados, convites foram sumariamente cancelados. A mansão tornou-se um vazio opressor. Apenas ela e o silêncio. Senhora Brandão, a voz penetrante do promotor atirou de suas lembranças. A senhora pode explicar a movimentação de 8 milhões de reais ocorrida em março? Helena inspirou fundo. Sentiu um toque discreto no braço. Lucas havia escrito algo no papel. Pergunte o número da conta. Ela encarou o promotor. Qual conta especificamente o senhor está mencionando? A conta corporativa número 44701. Lucas escreveu rapidamente. Você não tinha acesso exclusivo. Eu não tinha acesso individual a essa conta. Eram necessárias obrigatoriamente 2 assinaturas para qualquer transação. O promotor revisou documentos na sua mesa, mas o seu nome está registrado como titular, juntamente com o nome do meu ex-marido, que era o sócio majoritário e o diretor financeiro, CFO, da empresa. Murmúrios de surpresa voltaram à galeria. Lucas anotou. Boa, muito bom. A audiência prosseguiu. Perguntas complexas, respostas calculadas, objeções pontuais. Helena sentia o coração em disparada, mas a presença constante de Lucas ao seu lado lhe transmitia uma estranha e poderosa tranquilidade. Durante um pequeno intervalo, ele se ausentou e retornou com 2 copos de café. Ele colocou um na frente dela sem dizer uma palavra. O senhor faz isso por todos que estão aqui? Ela perguntou curiosa. Fazer o quê? Ajudar dessa forma. Lucas olhou para as próprias mãos. Eu costumava fazer isso. Ela esperou, em silêncio. Quando eu ainda tinha minha licença da OAB, montei um pequeno escritório. Na Zona Norte, atendia qualquer um que não pudesse pagar honorários caros. Ele girou o copo entre os dedos. A maioria era caso perdido, mas eu venci alguns. O suficiente para sentir que estava fazendo a diferença. E a construtora que o incriminou? 17 famílias. O prédio inteiro estava com rachaduras estruturais.
Crianças dormindo em casas que podiam ceder a qualquer hora. A construtora propôs um acordo financeiro. Eles se negaram. Exigiam justiça completa e real. Lucas fez uma pausa reflexiva. Eu quis dar essa justiça a eles. O senhor ganhou. Venci. Eles receberam a indenização integral. O prédio foi imediatamente interditado. 15 dias depois, surgiu uma denúncia anônima me acusando de falsificar laudos técnicos estruturais. Ele deu uma risada sem alegria. Os mesmos laudos que 3 engenheiros independentes assinaram e validaram. E a OAB acreditou na versão da construtora. Processo administrativo interno. Cassação da licença em 6 meses. Helena sentiu uma pontada no peito. Sua família? Não tenho mais. Minha mãe faleceu aos meus 20 anos. Meu pai nunca o conheci. 100 irmãos. Ele guardou o copo vazio no lixo. Desde sempre fui só eu. E o senhor nunca tentou reverter isso judicialmente? Tentei. 3 recursos. Todos rejeitados. Gastei todas as minhas economias com advogados. Ele olhou para ela nos olhos. No fim, me restou este trabalho e meus livros de direito. Nunca abandonei os estudos. Por quê? Porque ainda mantenho a convicção de que o sistema pode funcionar. Ele só necessita das pessoas certas nos lugares certos para isso. O juiz voltou à mesa. A sessão foi retomada. Helena respondeu mais 20 perguntas. Lucas a orientava em cada uma delas com anotações precisas. Quando o promotor tentou confundir sua memória com datas distintas, ele desenhou uma cronologia rápida em um pedaço de papel. Quando tentaram ligar uma transferência de valor ao nome dela, ele apontou a assinatura digital que não era a dela. 3 horas mais tarde, o juiz encerrou a audiência do dia. Retornaremos amanhã às 9 em ponto. Senhora. Brandão, espero que esteja pronta para apresentar sua defesa de maneira mais organizada e estruturada. Estarei, meritíssimo. Eduardo passou por ela no corredor. Ele parou e sorriu com escárnio. O faxineiro? Sério, Helena? Você caiu tão baixo assim? Lucas deu um passo à frente, mas Helena segurou seu braço gentilmente. Ele possui mais honra no dedo mínimo do que você demonstrou ter na vida inteira. Eduardo soltou uma risada debochada. Amanhã você perde absolutamente tudo. Espero que ele saiba limpar lágrimas também, porque elas virão. Ela não ofereceu resposta. Apenas deu as costas e se retirou do fórum. Nas escadas externas do Palácio de Justiça, Helena parou. A cidade se estendia à sua frente, infinita. As luzes das ruas começavam a acender. Pessoas retornavam a seus lares. Eu tinha uma mansão sempre cheia de gente, ela desabafou. Festas todos os fins de semana. 30 convidados na sala principal. Agora janto sozinha, olhando para a tela do celular, esperando que alguém se lembre de ligar. Lucas permaneceu em silêncio ao seu lado. Ninguém liga, ela concluiu em um fio de voz. Eu sei como é isso. Ela o encarou. O senhor também janta sozinho? Toda noite. Helena ajustou a alça da bolsa. Amanhã precisamos trabalhar intensamente nas provas, correto? Correto. Então venha para minha casa, pedimos algo para comer e organizamos todo o material. Lucas hesitou por um instante. Por favor, ela insistiu. Não suporto mais esse silêncio ensurdecedor. Ele respirou fundo, aceitando. Está bem, mas eu pago a minha metade da comida que pedirmos. Pela primeira vez em muitos meses, Helena sorriu com sinceridade. A mansão de Helena ficava em um condomínio exclusivo na Zona Sul. Portões de ferro forjado, um jardim perfeitamente cuidado e uma fonte ornamental no centro da entrada. Lucas desceu do ônibus algumas quadras antes e caminhou o resto do percurso. O guarda de segurança conferiu seu nome 2 vezes antes de liberar a entrada. Helena o aguardava na porta principal. Vestia calça jeans, uma camisa branca comum e tinha o cabelo preso em um coque. Estava sem maquiagem e parecia 10 anos mais jovem. O senhor conseguiu chegar sem problemas? Ela perguntou preocupada. Sim, bem tranquilo. Ela o conduziu para dentro.
O hall de entrada possuía pé direito duplo, um lustre de cristal suntuoso e uma escadaria de mármore. Lucas limpava locais assim diariamente, mas sempre do lado de fora das vidas que ali se desenrolavam. Desculpa a bagunça, Helena disse, embora não houvesse absolutamente nada fora do lugar. Sua residência é impressionante. É grande demais para mim. Ela atravessou a sala de estar. Eu cresci em um apartamento de 2 quartos. Dividia o quarto com minha irmã caçula. Minha mãe costurava a noite inteira para conseguir pagar as contas. Helena parou na entrada da biblioteca. Quando comprei esta casa, pensei que havia finalmente triunfado na vida. Agora, só me sinto uma estranha aqui dentro. Lucas adentrou a biblioteca. Estantes imensas que iam até o teto, uma escada deslizante para alcançar os volumes e um sofá macio de couro. A mesa central estava completamente coberta por caixas de papelão. Eu trouxe todos os documentos da empresa dos últimos 5 anos, Helena explicou. Contratos, relatórios financeiros, e-mails corporativos, tudo que o senhor precisar para a defesa. Ele colocou sua pasta pessoal ao lado das caixas. Vamos começar pelas transações bancárias. Necessitamos montar um organograma visual que o juiz consiga compreender em questão de segundos, de forma clara. Eles trabalharam juntos por mais de 3 horas seguidas. Lucas organizava as pilhas. Helena lia documentos em voz alta. Ele anotava datas críticas. Ela destacava os montantes. Sempre que encontravam uma nova conexão, ambos paravam para encaixar as peças do quebra-cabeça. Aqui, Lucas apontou para um contrato específico. Você havia escutado falar dessa companhia alguma vez? Helena leu o nome. Jamais. Nunca. Eduardo assinou como representante legal dela. 2 dias depois, essa mesma companhia recebeu 4 milhões da sua conta corporativa. A título de que serviço ou conceito? Consultoria fantasma, inexistente. Lucas pegou outro documento. E observe quem é o proprietário registrado desta empresa. O nome no papel fez Helena engasgar. O Dr. Campos. Seu advogado e seu ex-marido são sócios em segredo. Ela se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Respirou fundo por 3 vezes, tentando se acalmar. Helena, eu confiei cegamente nele. 15 anos de amizade sincera. Ele foi padrinho do meu casamento. Sua voz vacilou, tomada pela mágoa. Ele segurou minha mão quando minha mãe faleceu e me prometeu que sempre estaria ao meu lado. Lucas permaneceu em silêncio. Como eu pude ser tão burra e cega? Você não foi burra. Você apenas confiou na pessoa errada. É uma diferença crucial. Ela se virou novamente, encarando-o. E o senhor? O senhor ainda confia em alguém? Não me restou mais ninguém para confiar. E em mim? A pergunta o pegou completamente desprevenido. Lucas sustentou o olhar dela. Estou começando a confiar em você. Helena voltou para a mesa de trabalho. Puxou a cadeira ao lado dele, não na frente. Me ensine como o senhor interpreta esses documentos. Eu tenho a necessidade de aprender isso. Então, ele começou a ensiná-la. Ele demonstrou como encontrar as cláusulas ocultas, como rastrear transações indiretas através de vários bancos, como ler o que não estava escrito, mas implícito na documentação. Helena absorvia tudo como uma esponja. Fazia muitas perguntas, anotava e desafiava as conclusões. Espera, ela disse em dado momento com uma luz nos olhos. Se esta transação ocorreu em março, mas a mudança societária só foi registrada em abril, então foi uma operação completamente ilegal. E este documento aqui serve perfeitamente como prova irrefutável. Lucas esboçou um sorriso de orgulho. Exatamente o ponto central da nossa defesa. O senhor é um professor muito melhor do que a metade dos advogados caríssimos que já contratei na minha vida. Você é uma aluna muito mais dedicada do que imagina ser. Às 8 horas da noite, Helena se levantou da cadeira. O senhor tem fome? Sim, mas posso pedir uma pizza. Não, eu mesma vou cozinhar para nós. Lucas piscou surpreso. Você cozinha?
Cozinhava, antes de ter empregados para fazer tudo por mim. Ela foi até a cozinha, imponente. Ele a seguiu de perto. A cozinha era gigantesca. Ilha central de granito, fogão profissional de alta performance, geladeira side by side. Helena abriu armários até encontrar uma panela. Arroz, feijão e ovo frito. É o máximo que consigo fazer sem uma receita ao lado. É o que eu como todos os dias também. Ela riu, uma risada genuína, leve. Então, vamos preparar isso. Lucas lavou o arroz enquanto ela buscava o feijão. Ele picou a cebola enquanto ela dourada o alho. Trabalhavam lado a lado, em um silêncio agora bastante confortável. Minha mãe me ensinou a cozinhar quando eu tinha apenas 8 anos, Helena contou, mexendo a panela do feijão. Ela dizia que uma mulher que sabe cozinhar jamais passará fome, não importa o que aconteça com ela. Sua mãe era muito sábia. Era. Helena diminuiu o fogo. Ela se foi há 3 anos. Câncer. Eu paguei os melhores tratamentos, os médicos mais renomados. Nada adiantou. Sinto muito por sua perda. Eu também. Ela nunca gostou do Eduardo. Dizia que ele sorria em excesso sem motivo real. Helena se virou para Lucas. As mães sempre estão certas, não é? A minha sabia que eu estava mentindo apenas pela forma como eu respirava. Como ela era? Uma mulher de muita fibra. Trabalhava em 2 fábricas diferentes. Chegava em casa e ainda preparava o jantar. Nunca reclamava de nada. Lucas mexeu o arroz. Morreu de exaustão literalmente. O corpo simplesmente cedeu ao cansaço. Que idade o senhor tinha? 20 anos. Segundo ano da faculdade de Direito. Eu estava a ponto de trancar o curso, mas encontrei uma carta que ela havia deixado. Nela, pedia para eu terminar os estudos, que aquele era o grande sonho dela. Helena se apoiou na ilha, observando-o com carinho. E o senhor terminou a faculdade. Terminei. Me formei, passei no exame da OAB logo no 1º semestre. Abri meu pequeno escritório com o pouco dinheiro que ela havia guardado. Ele desligou o fogão. Ela nunca viu meu diploma, mas eu sempre senti que ela tinha certeza de que eu conseguiria. Ela tinha certeza. Eles serviram a comida em 2 pratos. Sentaram-se no balcão da cozinha, evitando a sala de jantar formal. Faz quanto tempo que você não janta aqui? Lucas perguntou, olhando ao redor. Desde antes do divórcio. Eduardo considerava esta cozinha muito humilde para receber visitas importantes. Helena deu uma garfada. Eu tinha esquecido como uma refeição simples pode ser tão deliciosa. É a melhor que existe no mundo. Conversaram por 1 hora inteira. Sobre filmes que adoravam, livros que os haviam marcado, lugares que sonhavam em visitar. Helena descobriu que Lucas era um ávido leitor de ficção científica. Ele descobriu que ela era fã de documentários sobre crimes reais. Irônico, ela comentou sorrindo, considerando que agora estou vivendo dentro de um. Mas você vai sair dele vitoriosa. Como o senhor tem tanta certeza? Porque a verdade está do seu lado e porque você é uma mulher muito mais forte do que consegue enxergar. Helena parou o garfo no ar. O senhor mal me conhece, na verdade. Conheço o suficiente. Você edificou uma multinacional do zero, sobreviveu à traição, ao abandono e a falsas acusações. Apesar de tudo, você está aqui, lutando incansavelmente. Lucas a encarou com intensidade. Pessoas de caráter fraco desistem no meio do caminho. Você não desistiu. Ela desviou o olhar. Mas ele notou os olhos cheios de lágrimas. Desculpa, Lucas se desculpou. Eu não queria... Não, é que... Faz tanto tempo que alguém não me diz algo assim. Helena enxugou o rosto com as costas da mão. Obrigada de verdade. Eles lavaram a louça juntos. Helena ensaboava, Lucas secava. Ao terminarem, ela o conduziu de volta à biblioteca. Trabalhamos 1 hora a mais? Ela propôs. Vamos lá. Sentaram-se lado a lado novamente. Desta vez, quando seus ombros se tocaram ao se inclinarem sobre os documentos, nenhum dos dois se afastou. À meia-noite, Lucas organizou a última pilha de papéis.
Eu diria que já temos material mais que suficiente para estruturar sua defesa com sucesso. O senhor acredita que realmente temos uma chance de ganhar? Acho que temos mais do que apenas uma chance. Temos as provas definitivas nas mãos. Helena sorriu, exausta, mas aliviada. Você quer ficar para dormir no quarto de visitas? É muito tarde para o senhor ir. Não, eu posso pegar o ônibus. Lucas, são 15 minutos de caminhada até o ponto. Meia hora de espera. O senhor mora na outra ponta da cidade. Ela cruzou os braços em sinal de teimosia. Fique. Ele hesitou novamente. Por favor, eu durmo muito mais tranquila sabendo que não estou sozinha nesta casa colossal. Está bem. Muito obrigado pela hospitalidade. Ela o levou até o quarto. Havia toalhas limpas dobradas sobre a cama, e a janela oferecia uma vista para o jardim. Qualquer coisa que precisar, estou no quarto principal, no final do corredor. Helena? Ela parou na soleira da porta. Obrigado por ter confiado em mim. Obrigada por ter me dado uma razão para voltar a confiar. Lucas despertou com o aroma de café recém-passado. Eram 6:30 da manhã. Ele desceu e encontrou Helena na cozinha, ainda de pijama e com o cabelo um pouco bagunçado, preparando ovos mexidos. Bom dia, ela o cumprimentou. Não sabia se o senhor preferia café com leite ou puro. Puro, obrigado. Eu também. Ela serviu 2 canecas fumegantes. Pensei que poderíamos repassar os documentos mais importantes antes de irmos ao fórum. Eles comeram no balcão da cozinha. Lucas corrigia a maneira como ela estruturava os argumentos. Helena anotava tudo metodicamente em um caderno novo que havia comprado. Quando o promotor levantar a questão sobre esta transferência específica, Lucas apontou para uma linha do extrato. Você responde apenas o que foi perguntado, nada além disso. Mas e se ele tentar me induzir a erro? Aí você aguarda a próxima pergunta dele. Nunca forneça mais informação do que a estritamente necessária. Ela mordeu o lábio inferior. Eu sempre tive a tendência de querer explicar em demasia. Eu percebi. Ficou claro ontem. Ele sorriu de canto. Mas no tribunal, o silêncio estratégico é uma arma de defesa. Helena praticou as respostas enquanto lavavam a louça. Ele fazia o papel de promotor. Ela respondia como ré. Quando ela começava a se estender, ele levantava a mão. Muito extensa. Tente novamente. Eu apenas assinei documentos que haviam sido previamente aprovados e validados pelo diretor financeiro, CFO. Perfeito. No fórum, Helena se portou com muito mais desenvoltura. Respostas curtas, incisivas e objetivas. O promotor tentou confundi-la em 3 ocasiões. Ela olhava para Lucas. Ele escrevia palavras-chave urgentes no papel. Ela utilizava exatamente aquelas palavras. Eduardo observava do fundo da sala com a confiança visivelmente abalada. Após o final da audiência, Lucas se apressou para o trabalho. Helena retornou à mansão vazia. Almoçou sozinha, observando o celular. Nenhuma mensagem. Às 7 da noite, a campainha tocou. Lucas estava na porta, segurando uma sacola de supermercado. Pensei que poderíamos trabalhar juntos novamente, ele disse, sorrindo. Trouxe alguns ingredientes para que eu possa preparar o jantar. Helena soltou uma risada leve. O senhor não precisava se preocupar com a comida. Eu sei, mas eu quero participar e contribuir. Ela abriu a porta para ele. Entre, por favor. Dessa vez, foi Lucas quem cozinhou para os 2. Macarrão simples com molho de tomate, feito em casa. Helena se sentou no balcão da cozinha, observando cada movimento dele. Minha mãe preparava este molho todo domingo, ele contou picando os tomates. Ela dizia que a comida feita sem pressa tem sempre muito mais sabor. Sua mãe tinha toda a razão. Eles jantaram conversando unicamente sobre o processo. Lucas apresentou uma nova e inteligente linha de defesa. Helena fez perguntas que ele não havia considerado antes. A sinergia entre eles era inegável. Você deveria ter se tornado promotora, Lucas disse admirado. Você raciocina exatamente como eles. É porque meu cérebro nunca desliga. Eduardo detestava esse meu lado.
Eduardo era um idiota completo. Helena parou o garfo no ar. Em seguida, riu abertamente. Obrigada por ter dito isso em voz alta. É a pura verdade. Nos dias seguintes, Lucas passou a chegar ainda mais cedo. Trazia o café quente. Helena punha a mesa para o café da manhã. Eles revisavam estratégias antes de ir ao fórum e organizavam as provas à noite. Em uma noite, Helena estava lutando com uma complexa planilha financeira. Lucas se sentou ao lado dela e explicou cada coluna com clareza. Ela se inclinou para enxergar melhor o monitor. O ombro dele roçou o dela. Nenhum dos dois se moveu. Entendeu agora com essa explicação? Ele perguntou em voz baixa. Acho que sim, mas explique novamente. Apenas para ter certeza absoluta. Ele repetiu a explicação. Suas vozes foram diminuindo o tom gradualmente. A proximidade física parecia ser algo natural e esperado a essa altura. Na quinta noite de trabalho intenso, Helena estava exausta demais para cozinhar. Lucas pediu pizza para eles. Comeram sentados no chão da biblioteca, cercados por pilhas de papéis e documentos. Quando eu era criança, Helena relembrou, minha mãe fazia piquenique dentro de casa sempre que chovia. Nós comíamos no chão da sala e ela narrava histórias. Sobre o que falavam? Sobre mulheres fortes e influentes, Joana d'Arc, Marie Curie, Frida Kahlo. Helena limpou as mãos no guardanapo. Ela queria que eu crescesse com a convicção de que as mulheres têm o poder de mudar o mundo. E você o mudou. Você construiu uma empresa que emprega 2.000 indivíduos. Construí. Passado, infelizmente. Ainda está construindo. Você só está atravessando uma enorme tempestade agora. Helena o olhou nos olhos. Como o senhor consegue fazer isso? Fazer o que exatamente? Me convencer de que tudo isso vai dar certo no final. Porque eu realmente acredito. E porque eu vi a forma como você luta. Você não desiste de forma alguma. Ela segurou o olhar dele por um longo e significativo momento. Em seguida, voltou a atenção para os documentos. Na sexta-feira, Lucas surpreendeu-a trazendo flores. Um buquê pequeno e singelo, comprado na banca próxima à parada de ônibus. Helena parou na entrada da cozinha ao vê-lo. É o aniversário de alguém? Ela questionou confusa. Não, apenas considerei que você merecia umas flores bonitas. Obrigada. Ela pegou o buquê, inalando o perfume. Ninguém me dá flores há... Nem consigo me lembrar. Então, já estava na hora de mudar isso. Ela colocou as flores em um vaso e as deixou sobre a mesa da biblioteca. Sempre que olhava para elas, um sorriso iluminava seu rosto. Naquela noite, após horas de trabalho, Lucas se levantou para se despedir. O senhor pode ficar, Helena disse, quase implorando. Assim será mais fácil começarmos a trabalhar cedo amanhã. Tenho que ir buscar roupas limpas na minha casa. Eu posso lavar aqui. Tenho uma máquina industrial que está parada há meses sem uso. Lucas hesitou, desconfortável. Não quero abusar da sua generosidade e hospitalidade. Lucas. Ela cruzou os braços novamente. O senhor está me salvando de perder tudo que construí. Acredito que lavar uma camisa é o mínimo que posso oferecer em troca. Ele cedeu e ficou. No sábado, sem audiências marcadas, eles trabalharam o dia inteiro. Lucas organizava os argumentos finais, enquanto Helena preparava uma apresentação visual para os documentos. Ela tinha um talento natural para design gráfico. Isto ficou sensacional, Lucas elogiou, olhando os gráficos. O juiz vai absorver tudo em poucos segundos. Aprendi fazendo apresentações corporativas de milhões. O segredo é sempre narrar uma história clara e concisa. E esta história está extremamente clara. Almoçaram tarde, fazendo sanduíches rápidos. Lucas serviu café quente. Comeram na varanda externa, desfrutando de um silêncio confortável, o primeiro em muitos dias. Eu gosto disto, Helena disse de repente, olhando para o nada. Do sanduíche que preparei? Não. Disto aqui, de ter alguém por perto. Trabalhar em conjunto. Não sentir que esta casa está me devorando. Lucas olhou para o jardim.
Eu também gosto. De quê? De ter um lugar para voltar no fim da jornada de trabalho. Helena se virou para ele, surpresa. O senhor sempre teve. Aqui. Algo muito forte mudou no ar entre os dois. Lucas sustentou o olhar dela sem desviar. Abriu a boca para dizer algo mais, mas o celular de Helena tocou inesperadamente. Era o juiz Monteiro. Uma ligação oficial e séria. Lucas observou a expressão dela se transformar enquanto atendia. Entendo. Sim, meritíssimo. Segunda-feira. Muito obrigada. Ela desligou a chamada. E então, Lucas perguntou ansioso. Segunda-feira será a audiência final. O juiz exige as alegações conclusivas de ambas as partes. Temos o final de semana inteiro para nos prepararmos com calma. E se não for suficiente o tempo? Será. Temos a verdade inegável ao nosso lado. Agora só precisamos apresentá-la de uma forma que não deixe margem para dúvidas. Helena inspirou profundamente. Então, voltemos ao trabalho pesado. Trabalharam até tarde da noite. Lucas ensaiava as respostas com ela. Fazia perguntas extremamente difíceis. Ela respondia com segurança. Quando errava, ele corrigia com calma. Quando acertava, ele sorria, visivelmente satisfeito. À meia-noite, Helena bocejou pela 5ª vez. Chega por hoje, Lucas decretou. Você tem que descansar para amanhã. E o senhor? Eu também. Eles subiram juntos. Pararam no corredor que dividia os quartos. Obrigada, Helena murmurou, muito baixo, por tudo que o senhor fez. Você não precisa me agradecer por nada. Preciso. O senhor poderia ter me ignorado, poderia ter continuado sua vida, mas o senhor optou por me ajudar de forma desinteressada. Lucas passou a mão pelo cabelo grisalho. Você me devolveu algo que eu não tinha há 3 anos. O que é? Um motivo de peso para acordar todos os dias e querer lutar por uma causa. Helena deu um passo à frente. Segurou a mão dele com as duas e a apertou suavemente. Nós vamos vencer, Lucas. Eu sei que vamos. E quando vencermos, o senhor voltará à advocacia. Eu contratarei os melhores advogados para reverter sua injusta cassação. Helena, não discuta comigo. O senhor me devolveu minha vida e minha dignidade. Eu farei o mesmo pela sua. Ela soltou a mão dele e entrou em seu quarto. Lucas ficou parado no corredor, olhando para a porta fechada. Pela primeira vez em anos, ele sentiu algo além de raiva e de perda. Ele sentiu uma esperança palpável. A segunda-feira chegou com um peso de sentença inevitável. Helena acordou às 5 da manhã com o estômago embrulhado pela ansiedade. Lucas já estava na cozinha, revisando os documentos pela última vez. Pronta para enfrentar isto? Ele perguntou com a voz séria. Não, mas vamos mesmo assim. No carro, a caminho do fórum, Helena notou que Lucas estava mais calado do que o habitual. Está tudo bem com o senhor? Sim, apenas muito concentrado na nossa estratégia. Mas ela já conhecia aquele silêncio. Era o silêncio de alguém se preparando para a pior batalha da vida. O tribunal estava lotado. Jornalistas, curiosos e empresários sedentos por presenciar a queda de Helena Brandão ao vivo. Eduardo estava na primeira fila, ao lado da acusação, com um sorriso de escárnio. Helena e Lucas se sentaram na mesa da defesa. Ela organizou os documentos na ordem que haviam ensaiado exaustivamente. Ele abriu o caderno de anotações. O juiz Monteiro entrou na sala. Todos se levantaram em respeito. Bom dia a todos. Esta é a audiência de alegações finais no processo contra a senhora Helena Brandão. Promotoria, por favor, pode iniciar a sua exposição. O promotor se levantou e apresentou seus argumentos. 20 minutos de acusações fortes, números distorcidos e insinuações maldosas. Helena apertou as mãos sob a mesa, tensa. Lucas escreveu no papel. Respira, aguenta, espere a sua vez de falar. Quando o promotor concluiu seu discurso, o juiz se voltou para Helena. Defesa, por favor. Helena se levantou, respirou fundo uma última vez e começou a falar.
ela abordou as empresas de fachada, sobre a necessidade de assinaturas duplas para transações, sobre Eduardo, o diretor financeiro, ter acesso total às contas. Sua voz soava firme e clara, seus argumentos inegáveis. Lucas acompanhava cada palavra, anotando pontos que ela deveria enfatizar. Ela estava no meio de sua apresentação crucial quando a porta do tribunal foi aberta. O Dr. Fernando Campos entrou, seguido por 2 homens engravatados. Ele caminhou direto à mesa do promotor e entregou uma pasta grossa. O promotor abriu a pasta, leu rapidamente o conteúdo e sorriu largamente. Meritíssimo, ele interrompeu o discurso de Helena. A acusação deseja formalmente apresentar novas evidências sobre a conduta antiética da defesa. O juiz franziu o senho. Que tipo de evidência é esta que o senhor apresenta? Evidências de que a senhora Brandão está sendo ilegalmente auxiliada e representada por um indivíduo que não possui licença para advogar neste país. O tribunal explodiu em murmúrios altos. Helena se virou para Lucas. O rosto dele havia empalidecido completamente. O senhor Lucas Ferreira da Silva, o promotor prosseguiu, lendo da pasta de Campos, teve sua licença cassada pela OAB há 3 anos por grave má conduta profissional. Ele está atualmente empregado como zelador neste tribunal e tem auxiliado a senhora Brandão em clara violação da lei vigente. Flashes de câmeras dispararam. Repórteres gritavam perguntas ao mesmo tempo. O juiz bateu o martelo 3 vezes com força. Silêncio na sala! Helena se levantou rapidamente. Meritíssimo! O senhor Lucas nunca se apresentou como meu advogado. Ele é meu assistente leigo, o que é permitido por lei. Permitido? O Dr. Campos se levantou triunfante. Ele redigiu seus argumentos de defesa. Treinou suas respostas, organizou toda a sua estratégia de defesa. Ele apontou o dedo para Lucas. Este homem foi cassado por forjar provas e agora está manipulando este tribunal novamente para seu benefício. Isso é uma mentira descarada. Helena bateu a mão na mesa. Ordem! O juiz olhou para Lucas. Senhor Ferreira, é certo que o senhor foi cassado pela OAB? Lucas se levantou muito devagar. Sim, meritíssimo. E o senhor tem auxiliado a senhora Brandão em sua defesa legal? Sim, eu o fiz. Então, o senhor está consciente de que isso configura exercício ilegal da profissão? Lucas apertou a mandíbula com força. Estou consciente de que ajudei uma pessoa inocente a não ser destruída por uma farsa montada. Esta não é uma resposta para a minha pergunta específica. É a única resposta que realmente tem valor aqui. O juiz tirou os óculos e os pousou na mesa. Senhor Ferreira, o senhor está suspenso de participar desta audiência. Por favor, abandone a sala imediatamente sob custódia. Não. Helena deu um passo à frente. Meritíssimo, eu necessito dele aqui. A senhora tem o direito a uma representação legal qualificada, não a um assistente irregular. O juiz olhou para Lucas novamente. Agora, senhor Ferreira. Lucas juntou seus poucos papéis. Olhou para Helena com intensidade. Você consegue. Tudo o que você necessita está nesses documentos. Apenas siga o roteiro que ensaiei. Lucas, confie em si mesma. Eu confio plenamente. 2 seguranças se aproximaram. Lucas saiu entre eles, caminhando com a cabeça erguida. A porta se fechou atrás dele novamente. Helena estava sozinha, mais uma vez, na mesa da defesa. O tribunal parecia girar ao seu redor. Eduardo ria abertamente, sem pudor. O Dr. Campos ajeitou a gravata, satisfeito com a jogada. Senhora Brandão, o juiz perguntou, deseja solicitar um adiamento para contratar uma representação adequada e qualificada? Ela olhou para os papéis sobre a mesa. A caligrafia de Lucas em cada margem. As instruções precisas, a confiança que ele depositava nela. Não, meritíssimo. Tem absoluta certeza disso? Absoluta. Helena organizou os documentos em ordem. Desejo prosseguir com minha defesa sozinha. O promotor se levantou, protestando.
Meritíssimo, considerando que toda a defesa foi construída por um indivíduo sem licença, solicito que seja completamente invalidada por este tribunal. Negado. O juiz respondeu com firmeza. A senhora Brandão tem o direito inalienável de apresentar sua defesa. Prossiga, senhora. Helena inspirou fundo. Olhou para a anotação final de Lucas. Leu a última linha que ele havia escrito antes de sair. Você é mais forte do que todos eles juntos. Ela recomeçou sua apresentação com um novo ímpeto, mas 10 minutos depois, o promotor a interrompeu novamente com veemência. Objeção, pura especulação. Helena hesitou por um segundo. Lucas sempre dizia o que deveria responder a isso. Mas ele não estava mais ali para sussurrar. Sustentada a objeção, o juiz concordou. Ela tentou prosseguir. Apresentou os gráficos visuais. O promotor objetou novamente, e de novo, e mais uma vez. A cada interrupção, Helena demorava mais para encontrar uma resposta à altura. Suas mãos voltaram a tremer. As palavras começaram a se embaralhar. Eduardo se inclinou para cochichar algo no ouvido do seu advogado. Ambos riram abertamente. Helena olhou para a galeria, para as câmeras, para os rostos que a julgavam em silêncio. E pela primeira vez sentiu que estava prestes a perder tudo o que tinha. A audiência foi suspensa para o almoço. Helena saiu correndo do tribunal. Encontrou Lucas sentado nos degraus da entrada, observando o movimento da rua. Ela se sentou ao lado dele, vencida. Eu não consegui. Sem o senhor, eu travei e fiquei em pânico total. Você conseguiu muito mais do que imagina. Eles vão me destruir, Lucas. Ele se virou para ela, segurando seus ombros. Ainda não o fizeram. E enquanto você tiver essas provas em mãos, você tem plenas chances de vencer o processo. Mas sem o senhor aqui, você nunca precisou de mim, Helena. Você só precisava aprender a acreditar em si mesma. Ele segurou a mão dela com firmeza. E eu acredito em você, mesmo que você ainda não consiga acreditar. Um repórter os notou. Apontou a câmera profissional para eles. Lucas soltou a mão dela e se levantou. Volte lá e conclua o que nós começamos juntos. E o senhor o que fará? Eu estarei aqui fora, aguardando a sua vitória. Helena retornou ao tribunal sozinha após o intervalo do almoço. O salão estava ainda mais cheio do que antes. Todos queriam o desfecho dramático. Ela caminhou até a mesa de defesa sem olhar para ninguém. Colocou a pasta com os documentos sobre a mesa. Respirou profundamente. Lembrou-se das palavras de Lucas. Você nunca precisou de mim. Você só precisava acreditar em si mesma. O juiz Monteiro bateu o martelo. A defesa está autorizada a continuar sua exposição. Helena se levantou, olhou para Eduardo, para o Dr. Campos e para o promotor. Meritíssimo, gostaria de apresentar evidências documentais que comprovam minha total inocência e, mais importante, que expõem quem realmente cometeu esta fraude. Prossiga. Ela conectou o laptop ao projetor de teto. A primeira imagem surgiu na tela. Um organograma detalhado das empresas de fachada. Estas são 5 empresas registradas entre janeiro e março deste ano, todas no mesmo endereço de escritório. Todas utilizando o mesmo contador, todas recebendo transações milionárias da minha empresa. O promotor se levantou tentando interromper. Já estamos cientes disso, senhora Brandão. A questão central é que a senhora autorizou, eu não autorizei sozinha, a transferência de valores. Helena clicou para a próxima imagem na tela. Cada transação de valores exigia 2 assinaturas. A minha e a do diretor financeiro da empresa. Ela apontou para o nome na tela. Eduardo Brandão, meu ex-esposo. Mas você também assinou os documentos, o promotor insistiu. Eu assinei documentos que me foram apresentados como pagamentos legítimos de consultoria. Meu ex-esposo, na qualidade de CFO, tinha a obrigação de verificar e garantir a legitimidade dos fornecedores. Helena clicou de novo. Mas aqui está algo extremamente relevante para este caso. Dudant.
A tela mostrou os registros societários. O proprietário legal de 3 dessas 5 empresas é o Dr. Fernando Campos, meu ex-advogado, o mesmo homem que se dizia me defender enquanto me roubava descaradamente. Murmúrios explodiram na galeria. O Dr. Campos se levantou furioso. Isso é uma calúnia absurda. É mesmo? Helena se virou para ele com a voz cortante. Então explique esta transferência de R$400 mil para sua conta nas Ilhas Cayman, feita 2 dias antes de o senhor abandonar minha defesa neste tribunal. Meritíssimo! O Dr. Campos estava vermelho, transtornado. Isso é uma invasão ilegal de privacidade. É um documento oficial de rastreamento financeiro obtido de forma legal através de um pedido formal ao Banco Central. Helena entregou uma cópia ao juiz. E a origem desta transação? Uma subsidiária registrada em nome de Eduardo Brandão. O juiz leu o documento com atenção. Sua expressão se tornou séria e impassível. Eduardo se levantou, visivelmente nervoso. Isso não prova absolutamente nada contra mim. Não prova? Helena clicou para a próxima tela. Então explique estes e-mails trocados entre o senhor e o Dr. Campos, discutindo como direcionar a culpa para mim. Como garantir que ela assine sem ler os detalhes. Como dividir os lucros após ela ser condenada e presa. Silêncio absoluto dominou o salão. Esses e-mails são completamente falsos. Eduardo gritou desesperado. Ela os forjou. São oriundos da conta corporativa da empresa. Servidor oficial, com selo de tempo e verificação digital. Helena o olhou diretamente nos olhos. Você me traiu, me roubou e tentou me mandar para a prisão para encobrir seus próprios delitos. Eduardo abria e fechava a boca, incapaz de falar uma palavra. O promotor se levantou da cadeira. Meritíssimo, solicito um tempo para analisar estes novos documentos apresentados pela defesa. Negado. A senhora Brandão tem o direito de finalizar sua apresentação de defesa. O juiz olhou para Helena. Prossiga, senhora. Ela respirou fundo. Estava funcionando perfeitamente, mas faltava a parte mais importante de sua estratégia. Meritíssimo. Durante os últimos dias, uma pessoa me auxiliou a desenterrar todas estas provas. Não como meu advogado, mas como meu professor. Ele me ensinou a ler nas entrelinhas, a conectar os pontos cruciais, a jamais desistir quando todos já tinham desistido de mim. Senhora Brandão, e essa pessoa foi sumariamente humilhada hoje neste tribunal, foi chamado de delinquente, expulso da sala. Tudo porque ele ousou estender a mão a alguém que não tinha condições de bancar um advogado de renome. Helena se virou para a galeria. Para a porta dos fundos, de onde Lucas havia saído. Lucas Ferreira da Silva foi injustamente cassado porque defendeu 17 famílias contra uma construtora corrupta e politicamente influente. Ele venceu o caso e foi destruído por essa vitória. Hoje, ele limpa os mesmos corredores onde um dia lutou bravamente por justiça social. Sua voz falhou pela emoção, mas ela continuou. E mesmo assim, quando me viu sozinha e abandonada, ele escolheu me ajudar, sem pedir absolutamente nada em troca, sem esperar reconhecimento, porque ele ainda acredita em seu íntimo que a justiça pode prevalecer sobre tudo. A porta dos fundos se abriu com um ranger. Lucas entrou na sala, caminhando lentamente, parando no fundo. Meritíssimo, Helena disse com a voz embargada. Sei que ele não pode me representar legalmente neste momento, mas posso solicitar permissão para que ele se dirija ao tribunal como um consultor técnico das evidências que ele me ajudou a descobrir? O juiz olhou para Lucas, para os documentos sobre a mesa, para Eduardo, que suava frio na cadeira. Senhor Ferreira, por favor, aproxime-se da mesa de defesa. Lucas caminhou pelo corredor central. Cada passo ecoava no silêncio mortal. Ele parou ao lado de Helena. Senhor Ferreira, o juiz interpelou, pode o senhor explicar como conseguiu estas evidências que mudam o curso do processo? Sim, meritíssimo.
Durante os 3 anos em que trabalhei neste tribunal, mantive contato com ex-colegas advogados, quando deparei com o processo da senhora Brandão. Algo me pareceu ilógico. Contratos sociais alterados, datas conflitantes, subsidiárias fantasmas criadas do nada. Lucas abriu sua pasta. Eu solicitei ajuda para rastrear todas as transações. Tudo feito de forma legal. Tudo está documentado aqui, com todas as provas. E o senhor tinha a autorização expressa da senhora Brandão para mexer em seus documentos? Eu tinha. Ela me concedeu acesso total a todos os documentos de sua empresa. O promotor se levantou, tentando a última cartada. Mas ele não possuía a licença para... Ele não necessitava de licença para ler documentos de domínio público. O juiz o cortou com autoridade. Prossiga, senhor Ferreira. Lucas olhou para Eduardo, com a frieza de um combatente. O esquema era incrivelmente simples. Eduardo Brandão criava empresas fictícias, aprovava contratos fraudulentos, fazia Helena assinar, acreditando que eram pagamentos legítimos, e depois dividia os lucros com o doutor Campos, que garantia que ela jamais descobrisse a verdade. Ele colocou 3 documentos cruciais na mesa do juiz. Aqui estão as provas definitivas das transações, os e-mails incriminatórios e as declarações juramentadas de 2 contadores dispostos a testemunhar em favor de Helena. O juiz lia atentamente. Cada página tornava sua expressão mais severa. Senhor Eduardo Brandão, o juiz chamou. O senhor tem algo a declarar em sua defesa neste momento? Eduardo estava branco como um lençol. Eu preciso falar com meu defensor. Eu era o seu defensor, o Dr. Campos gritou em pânico. E você me prometeu que ela nunca descobriria nada. Um silêncio sepulcral. O juiz tirou os óculos lentamente. Dr. Campos, o senhor acaba de confessar participação em fraude processual diante deste tribunal? O rosto do Dr. Campos perdeu toda a cor restante. Ele olhou ao redor, percebendo o que havia acabado de fazer. Não foi isso que eu quis dizer com meu comentário. Oficial de justiça, o juiz bateu o martelo de forma decisiva. Detenha o doutor Fernando Campos e o senhor Eduardo Brandão para investigação imediata por fraude, falsidade ideológica e obstrução da justiça. 2 policiais se aproximaram rapidamente. Eduardo tentou correr, mas foi contido. O Dr. Campos gritava sobre seus direitos e advogados enquanto era retirado da sala. O tribunal explodiu em caos. Flashes, gritos e câmeras por toda parte. O juiz bateu o martelo 5 vezes com a força total. Ordem! Ordem neste tribunal! Quando o silêncio retornou, ele olhou para Helena. Senhora Helena Brandão, considerando as evidências irrefutáveis apresentadas, este tribunal a declara inocente de todas as acusações. Os verdadeiros criminosos serão processados com todo o rigor da lei. Ele bateu o martelo. Caso encerrado. Helena fechou os olhos. As lágrimas escorreram, mas desta vez eram de um alívio imenso e profundo. Lucas pousou a mão sobre o ombro dela. Você conseguiu fazer isso. Ela se virou e o abraçou no meio da sala de audiências, na frente de todos os presentes. Ela o segurou como se ele fosse a única coisa real no mundo inteiro. Nós conseguimos vencer, ela sussurrou ao seu ouvido. 3 semanas após a sentença final, Helena retornou à sua empresa. Os funcionários se levantaram em uníssono quando ela entrou no saguão principal. Aplausos calorosos encheram o espaço. Ela acenou, agradeceu, mas não parou para discursos longos. Ela tinha trabalho a fazer, e muito. Sua primeira reunião foi com o departamento jurídico. Quero os 3 melhores advogados especialistas em direito administrativo. Para ontem. Para que tipo de caso, senhora Brandão? Para reverter uma cassação injusta da OAB. 2 dias depois, Lucas recebeu uma ligação inesperada. Senhor Ferreira, sou do escritório Andrade em Associados. Fomos contratados pela senhora Helena Brandão para representá-lo em um processo de reabilitação profissional. Quando o senhor pode vir ao nosso escritório? Lucas olhou ao redor da sala de manutenção.
Vassouras, baldes, uniformes pendurados. Amanhã pela manhã eu poderei estar aí sem falta. O processo levou 4 longos meses. Audiências, depoimentos emocionantes, revisão detalhada de provas antigas. Helena financiou cada centavo da defesa. Ela compareceu a cada sessão, sentada na primeira fila, como sua maior apoiadora. Quando o conselho da OAB anunciou a decisão, Lucas estava na sala, acompanhado por seus 3 advogados. Após a revisão completa do caso, este conselho conclui que Lucas Ferreira da Silva foi injustamente acusado. As provas apresentadas na época eram insuficientes e tendenciosas. Sua licença profissional está oficialmente restaurada. Lucas fechou os olhos, absorvendo o momento. 4 anos. 4 anos limpando chãos, carregando a vergonha, convencido de que jamais voltaria. Helena estava esperando do lado de fora da sala. Quando ele saiu, ela sorriu com os olhos marejados. "E aí, Dr. Lucas?" Ele riu. Pela primeira vez em anos, riu de verdade, levemente. Parece muito estranho ouvir isso de novo. Terá que se acostumar rapidamente. Uma semana mais tarde, Helena o convidou para almoçar. Ela escolheu um restaurante simples e charmoso, longe dos lugares exclusivos que frequentava com Eduardo. "Tenho uma proposta de negócios", ela anunciou após pedirem os pratos. "Estou todo ouvidos para você. Eu desejo abrir um escritório de advocacia, pro bono, para pessoas que não têm condições de pagar por defensores caros, para famílias que são atropeladas por empresas poderosas, para pessoas que se encontram na mesma situação que eu estive." Ela se inclinou na direção dele. "E eu quero que o senhor seja o meu sócio proprietário." Lucas parou o garfo no ar, surpreso. "Helena, eu coloco todo o capital inicial necessário. O senhor entra com a experiência e o conhecimento. Dividimos todas as decisões em 50%, sem hierarquia, sem egos. Por que você tem tanto interesse em fazer isto? Porque a justiça não pode ser um luxo ou privilégio de quem tem dinheiro? E porque eu desejo trabalhar ao lado de alguém que ainda acredita que vale a pena lutar por essa causa?" Lucas olhou para as suas mãos. As mesmas que limparam sanitários, que organizaram documentos, que ajudaram a salvar a vida dela. "Quando a gente começa a trabalhar? Na próxima semana, se o senhor aceitar a proposta." "Eu aceito com prazer." O escritório abriu as portas 2 meses mais tarde. Um andar comercial no centro da cidade. Nada luxuoso, mas totalmente funcional e acolhedor. 3 escritórios individuais, uma recepcionista atenciosa e estantes abarrotadas de livros de direito. Na placa da entrada lia-se: Brandão em Ferreira, Advocacia Social. O primeiro cliente chegou no segundo dia de funcionamento. Uma mulher com 2 filhos pequenos, despejada de forma injusta. Lucas a atendeu pessoalmente, escutou sua história com paciência e aceitou o caso na hora. Helena observava da porta do escritório. Viu a forma como ele explicava os direitos com paciência e clareza, como segurou a mão da mulher, garantindo que ele lutaria por sua família. Era para isso que ele havia nascido, afinal de contas. Em 3 meses, o escritório já tinha 15 casos em andamento. 6 meses depois, 30. 1 ano após a abertura, estavam contratando mais 2 advogados jovens. Lucas retornou ao tribunal onde antes trabalhava como zelador. Desta vez, vestindo um terno impecável, carregando uma pasta de couro e representando uma família contra um grande banco. Ele venceu o caso com facilidade. Ao sair da sala de audiências, encontrou Helena, esperando-o pacientemente. "Vim te assistir no final", ela disse. "E o que achou da minha performance?" Como um advogado que jamais deveria ter parado de advogar. Eles caminharam juntos pelos corredores. Lucas parou em frente à sala dos zeladores. A porta estava entreaberta. Viu seu José, seu ex-colega, limpando o chão com um esfregão. Lucas entrou. "Seu José!" O homem mais velho levantou a cabeça. "Lucas, ou melhor, Dr. Lucas agora, né?" "Só Lucas."
Ele apertou a mão do colega. Como vão as coisas por aqui? Tudo igual. Limpando, sempre limpando. Lucas tirou um cartão de visitas do bolso do terno. Se algum dia o senhor ou alguém que você conhecer precisar de um advogado e não puder pagar os custos, me ligue. Nós ajudamos de graça. Seu José segurou o cartão como se fosse uma joia preciosa. É sério mesmo o que o senhor está dizendo? É a pura verdade. Ao saírem, Helena passou o braço pelo dele. O senhor é um homem de grande coração, Lucas Ferreira. Aprendi com uma pessoa que não se rende facilmente aos problemas da vida. Que curioso, eu diria exatamente o mesmo do senhor. Naquela noite, eles jantaram na mansão de Helena, mas desta vez não estavam revisando processos ou montando estratégias de defesa. Estavam apenas conversando, rindo, compartilhando as histórias do dia. Sabe o que é o mais estranho? Helena disse, servindo vinho nas taças. Eu recuperei absolutamente tudo. A empresa, a reputação, o dinheiro. Mas não é nada disso que me proporciona a felicidade. O que a faz feliz, então? Ela olhou diretamente para ele. Isto aqui, trabalhar com um propósito maior, estender a mão a outras pessoas, ter alguém que me entende de verdade. Lucas sustentou seu olhar. Eu também sinto o mesmo. Também o quê? Também estou feliz, pela primeira vez em 4 anos de sofrimento. Helena sorriu. Estendeu a mão para ele. Lucas segurou a dela com carinho. E naquele instante, ambos souberam. Aquela relação era muito mais do que uma parceria profissional bem-sucedida. Era o começo de uma nova vida. Uma vida construída sobre a base sólida da justiça, da confiança mútua e da certeza de que haviam salvado um ao outro.